Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. É a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, pensando na missa de hoje, preparando-me para essa liturgia, algo me saltou aos olhos. Primeiramente porque Deus sempre nos vê. Nós estamos sempre debaixo do olhar de Deus. Porém, existem alguns momentos na nossa vida que o olhar de Deus para nós é mais incisivo, é mais constrangedor. Lembro-me que um dia eu fui a Canguaretama, no Rio Grande do Norte, a terra dos proto-mártires, dos primeiros mártires do Brasil. E no santuário que tem lá, em honra aos primeiros mártires do Brasil, no Rio Grande do Norte, tinha um quadro com o rosto fascinante de Jesus e uma frase embaixo: eu estarei olhando para ti até que te convenças que eu te amo. E por que eu estou falando do olhar de Jesus? Nós ouvimos no Evangelho. Jesus vê
Mateus e chama. A cada instante nós somos vistos por Deus. Não existe um só instante, desde que nós fomos concebidos, que nós não somos vistos por Deus. Mas existem alguns momentos que o olhar dele convence-nos. O olhar dele constrange-nos. O olhar dele é tão incisivo e tão insistente que nós não temos como dizer não ou fingir que não é conosco. Por isso que o olhar sobre Mateus levou Mateus a uma resposta imediata que Jesus fez a ele. Jesus chamou, Mateus seguiu. Mas quem era Mateus? Um pecador público, um cobrador de impostos. Isso nos traz uma outra coisa. Se não bastasse esse olhar de Deus a cada instante, em alguns momentos parece que cirúrgico, Deus olha para todos. Deus quer a todos. Quantas vezes no confessionário eu até posso ouvir e já ouvi várias vezes, padre, eu sou tão pecador, e quem não é? Quantas vezes dentro da igreja as pessoas, isso é uma grande tentação, padre, eu não sou digno de estar aqui, e quem é? Quantas vezes estamos envolvidos até mesmo em trabalhos e nos vemos, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos da luz de Deus e mais vamos nos ver as nossas próprias misérias e vamos dizer, e quem não é indigno de estar ali, desmerecedor de estar ali, porque o olhar de Deus é para todos. E se até hoje você esteve nessa situação que te dá uma sensação de sujeira, de nojo até mesmo, porque muitas vezes nós nos envolvemos em tantas coisas e nos envolvemos como se estivéssemos amarrados, como ali está bem figurado a imagem do inferno ali, acorrentado, preso por essas serpentes, esses bichos que estão ali no inferno, representando o inferno. Nós podemos nos sentir assim presos, mas mesmo assim presos, somos chamados por Deus. Porém, esse chamado, que é a cada instante, e não é um chamado apenas para que larguemos tudo e façamos uma missão na África, ou porque vamos agora até os países dominados pelo Estado Islâmico e vamos lá agora converter o Estado Islâmico. Só se você fosse doido. Mas se Deus te pedir, Ele vai te dar força e coragem, mesmo que seja para derramar o seu sangue. Mas quando o Senhor nos chama, não é para fazer alguma coisa, mas é para viver uma experiência de amor com Ele. Quem é Mateus sentado na coletoria de impostos? Somos nós, na nossa existência, na nossa distância de Deus, na nossa frieza em relação ao fogo de Deus. Quando Deus chama, quando Jesus passa na vida de Mateus, como também na segunda leitura passa na vida de Abraão, como na primeira leitura passa na vida de Oséias, Ele não está chamando para fazer algo, mas para estar com Ele. Como Alice de 6 anos. 6 anos ela está? Como Alice de 6 anos sentiu, ela quis. Ela não está nem na catequese. Foi feito o convite há um tempo atrás para os que estão na catequese, porque já são mais grandinhos. Mas tem a Alice de 6 anos, tem mais uma, Maria Vitória, que não está hoje aqui, também de 6 anos. O que é que atrai essas pessoas a Deus? Nada mais, nada menos do que esse olhar constrangedor que nos deixa ser nós mesmos. Mas para que isso aconteça, é preciso, primeiramente, como nós ouvimos na segunda leitura, uma fé como a de Abraão. Para seguir a Jesus, é preciso uma fé como a de Abraão. Uma fé que não significa crença. Uma fé que significa experiência de seguir. O que Ele faz, eu faço. Onde Ele vai, eu vou. O que Ele fala, eu falo. O que Ele vê, eu vejo.
O que eu sinto, o que ele sente, eu sinto. Isso é fé. Fé não é cumprir rito. Podemos estar aqui na missa, você que me acompanha também pelas redes sociais, você pode estar acompanhando essa missa, mas pode não ter fé. Pode acreditar que Deus é o Senhor, que Jesus veio, que Ele morreu por nós. Até o diabo acredita nisso. Aliás, o diabo acredita muito mais do que nós. Ele acredita porque ele sabe do poder de Deus. Ele acredita porque ele sabe quem é Deus. Mas ele tem uma diferença que nós somos chamados a viver. Seguir. O diabo não segue. E por isso que ele foi expulso do paraíso. Ele não quis seguir, ele não quis obedecer, ele não quis estar com o Senhor. Pelo contrário, ele queria ser igual ao Senhor. Um dos requisitos para que nós possamos responder ao chamado que Deus faz, não a fazer alguma coisa, mas para estar com Ele, é a fé de Abraão, primeiramente. Uma fé que não se resume em crença. Uma fé que não se resume somente em saber que Deus é o Todo-Poderoso, igual aqueles livros antigos de catequese. Quem é Deus? Deus é a força imutável, inefável, blá, 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 blá. Quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é tudo, então Deus não é nada. Porque se Ele é tudo, Ele não é nada. Ele é um pneu de carro, então Ele não é tudo. Deus é um pedaço de ferro, então Ele não é tudo. Quando nós falamos que Deus é tudo para mim, é porque nós não sabemos quem é Deus para nós. Então deixa de ser besta. Quando Ele te chama, Ele não te chama a fazer alguma coisa. Quando Ele te chama a viver do lado dEle. Mas para viver do lado dEle é preciso, primeiramente, como está na segunda leitura, uma fé que não apenas acredita, mas segue. Segunda coisa, uma fé, uma resposta de perseverança. A primeira leitura, Oséias vai dizer que muitas vezes nós somos como o lírio do campo, lindos, maravilhosos. A noite vem, no outro dia já não tem mais nada. Nós somos assim. Comparando hoje, nós somos igual ao refrigerante. Pega o refrigerante, toma metade, coloca na geladeira a outra metade. Deixa bem fechadinho, prende bastante. No outro dia, antes de você tomar, chacoalha. Vai dar para a garrafa aquela sensação de cheio, sabe? Aí você abre a garrafa. Essa é a nossa fé muitas vezes. Essa é a nossa resposta muitas vezes. Igual gás de refrigerante. Está cheio, mas se esvai muito facilmente. Olhando no sentido de sociologia, vamos dizer, há décadas, séculos atrás, nós vivíamos numa sociedade sólida. Entramos no novo milênio com um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, dizendo que a sociedade era líquida. Papa Francisco, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, já dizia que a nossa sociedade nem é sólida, nem é líquida, agora é gasosa. Porque nós somos assim. Vivemos de arrepios na espinha. E quando não temos mais o arrepio na espinha, ai, Deus se esqueceu de mim. Deixa de ser birrento. O olhar de Deus está sempre sobre você. Por que a geração hoje, as gerações posteriores a 2000, e me desculpe falar a verdade a todos aqueles que nasceram depois de 2000, mas geraçãozinha mimimi, não é? É uma geração fraca. Ai, está doendo muito o quê? Arranquei uma cutícula, está doendo meu dedo. Para de frescura. Precisamos ser perseverantes como Oséias. Que a segunda coisa que nos é apresentada no caminho com Deus é a cruz. A primeira é o amor, a segunda é a cruz, para que a terceira seja o sepulcro vazio. Nós, na segunda coisa que nos é apresentada no segmento de Jesus, já vamos embora. Só que essa é a mais demorada. Quer um exemplo? Santa Teresa de Calcutá.
Um dia fizeram uma pergunta para ela e ela, o repórter perguntou para ela, falando que ela flutuava. O repórter perguntou: Madre Teresa, como é que a senhora sente Deus? Como é que a senhora tem as suas experiências com Deus? Ela pensou, já era velhinha. Se eu não me engano, a resposta dela, se eu não me engano, foi apenas uma vez. Santa Teresa de Calcutá. Então não fique à espera de sensações. Faça uma experiência de estar do lado. Não é bom quando nós amamos uma pessoa e recebemos um abraço dela? É maravilhoso. As nossas baterias até se carregam, mas nós não temos aquela pessoa 24 horas por dia. E muitas vezes nós vamos precisar e não vamos ter aquele abraço. Só que com Deus você o tem a cada instante. Se precisamos, sim, da fé de Abraão. Se precisamos, sim, da perseverança de Oséias. Precisamos, sim, da generosidade de Mateus. No Evangelho, Mateus era rico. Mateus poderia ser mal visto em toda a sociedade, mas ele era muito bem visto para o Império Romano. Mateus era uma pessoa que poderia olhar todo mundo de cima, esnobe. Mas quando Deus passa na vida de Mateus, Mateus é generoso na resposta. Larga tudo pelo tudo. Larga tudo pelo tudo. Uma criança de 6 anos vai nos constranger daqui a pouco. Porque ao aceitar ser coroinha, porque ela quis, ela vai constranger muito velho, barbado, careca, com dente ou sem dente, que está aqui na minha frente. E ela sabe o que é o tudo. Pode não dar categoricamente as respostas que nós daríamos. A resposta que ela dá é muito mais certa do que a nossa, que muitas vezes demoramos a vida inteira para dar. Jesus passa agora na tua vida. Passa agora no lugar onde você está. E como fez a Mateus, e como fez a Abraão, e como fez a Oséias, Ele te chama mais uma vez. Mas para que nós possamos dar essa resposta, precisamos de uma fé que vai além da crença. Precisamos de uma perseverança que espalha, que joga fora de nós tudo que é mimimi. Precisamos de uma generosidade tamanha de ser capaz de trocar tudo pelo tudo. Deus nos alcance com o olhar dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sentadinhos, vamos agora acompanhar a investidura da Alice.